Saúdo a todos os irmãos, seguidores do Cristo, para mais um estudo do Evangelho ensinado por Jesus, transmitido pelos Espíritos Caravaneiros Celestiais e codificados por Allan Kardec. O nosso tema desta oportunidade está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Buscamos nas instruções dos Espíritos a nova era, ensinada por Fenelon no item 10. Quem foi esse instrutor Fenelon? Trata-se de um dos espíritos da codificação espiritual, pertencente à equipe do Espírito da Verdade. Foi esse grupo que se comunicou com Allan Kardec para que ele pudesse trazer o Espiritismo à humanidade terrena no século XIX. Fenelon é o nome literário de François Céline de la Motte, nascido no castelo de Fenelon, em Périgord, a 6 de agosto de 1651. São obras de Fenelon As Aventuras de Telêmaco, Fábulas e Diálogos dos Mortos, O Exame de Consciência de um Rei e Cartas sobre as Ocupações da Academia Francesa e outras. Ordenou-se sacerdote em 1675 e aos 44 anos tornou-se arcebispo de Cambrai. Passou a dirigir uma instituição que tinha por objetivo reeducar os jovens protestantes convertidos ao catolicismo. O espírito Fenelon aparece nos livros básicos da codificação espírita em vários momentos, onde considera o egoísmo como a mais difícil das imperfeições humanas de se superar. No primeiro momento, em O Livro dos Médiuns, está no capítulo das Dissertações Espíritas, capítulo 31. Na sua fala, desenvolve aspectos acerca das comunicações mediúnicas e a multiplicidade dos grupos espíritas. Meus amigos, quereis formar uma reunião espírita e eu vos aprovo, porque os espíritos não podem ver com prazer os médiuns que ficam isolados. Deus não lhe deu essa sublime faculdade só para eles, mas para o bem geral. Comunicando-se como outros, tem 1000 ocasiões de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que sozinhos estão bem mais sobre o império dos espíritos mentirosos, encantados por não terem nenhum controle. É sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes que conduzireis a vós, os incrédulos, bem mais do que pelos fenômenos que obtiverdes, ensina Fenelon. No segundo momento, ele se apresenta no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 917. Quando foi perguntado sobre qual meio de destruir-se o egoísmo, Fenelon respondeu: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito, o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece,
de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Continua Fenelon, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo, de homem a homem, e este pensará menos em si quando vir que outros pensaram nele. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual transbordamento de egoísmo. É preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não reconhecem. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade eu vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado, afirma Fenelon. No terceiro momento, buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, o homem de bem e os tormentos voluntários. Encontramos lá a sua fala. O homem está sempre em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe na terra. O homem, em vez de procurar a felicidade relativa, ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um antigozo dos prazeres celestes perenes. E questiona: há maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e outros possuem causa-lhes insônias. Os sucessos de seus rivais dão-lhes vertigem. Todo o seu interesse só age do sentimento de eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em exercitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme e que estão possuídos. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais que é. A calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. No quarto momento, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor. O amor é de essência divina, e do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudeste constatar. O homem mais objeto, mais vil, mais criminoso, tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções sublimes. Fenelon conclui neste item: amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a calma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada, transformando-se o Elísio, onde as almas do justo virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. No quinto momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10,
temos o item o ódio. Encontramos também as instruções de Fenelon. Aqui ele nos exorta mais uma vez: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, conclui Fenelon. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. No sexto momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 13, emprego da fortuna, temos o ensinamento de Fenelon. Fenelon aqui neste item assim ensina: sendo o homem depositário, o gerente dos bens que Deus entrega em suas mãos, será cobrado severamente sobre o emprego que tiver feito deles, em virtude do seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para a satisfação pessoal. Por outro lado, bom é o emprego sempre que resulta num bem qualquer para outrem. A fortuna concentrada numa mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama em torno de si a fecundidade e o bem-estar. Ó, e fiel servidor, vem alegrar-te com o teu Senhor. E conclui Fenelon: a todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, dai esmola quando isso for necessário, mas, quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a receba não envergonhe-se dela. Ageu, 1860. No sétimo momento, no livro dos Médiuns, item 21, comunicações mediúnicas e a multiplicidade dos grupos espíritas. Fenelon, nesse item, afirma que, nas comunicações mediúnicas, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que poderiam estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui Fenelon. No oitavo momento, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, no item 10, a nova era. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, semelhante aos profetas do Velho Testamento, os Espíritos se põem a falar e advertir-vos. Advertir-vos. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternância entre verdade e obscuridade, perdia-se novamente. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de mim, por 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para quem crê e quem ama. O amor preenche com uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos já muito vos disseram: curvai-vos ao sopro precursor da tempestade,
para não ser derrubados, ou seja, preparai-vos e não sejais como as virgens loucas, que foram apanhados desprevenidas à chegada do esposo. Espíritos nos alertam que fiquemos atentos no orai e vigiai, para estarmos preparados para o futuro. Ele exemplifica para não fazermos iguais às virgens insensatas da parábola. No item 9, no momento 9, na Bíblia, em Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, encontramos: Fenelon nos recomenda que possamos conferir a parábola das 10 jovens, narrada por Mateus, que aguardavam o noivo. É a preparação para o juízo final. Disse Jesus: naquele dia, o reino dos céus será semelhante às 10 jovens que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrarem com o noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes, pois levaram em acréscimo reserva de óleo. Como o noivo retardava, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo! Saíram ao seu encontro. As 10 jovens acenderam suas lamparinas. As insensatas disseram: doem-nos um pouco de azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as prudentes. O azeite que temos não dá para nós e para vocês. As insensatas saíram para comprar azeite e o noivo chegou neste período. As prudentes que tinham lamparinas prontas entraram com ele para a festa e a porta se fechou. Quando as outras chegaram, começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu não sei quem sois vocês. Jesus conclui esta parábola: portanto, vigiai, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Fenelon nos exorta mais uma vez. Esta parábola representa um processo evolutivo espiritual com rumo à perfeição intelecto-moral. Olhai para frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso, a nova era. Os tempos são chegados. Estamos no limiar de um novo milênio e a cidade convida a pensar de forma diferente. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sofram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humildade, com vossa humildade voz. Pois sois grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e caminhai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. No 10º momento, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, apresenta o nosso ensinamento. Traz toda a ideia da evolução da Terra, como Deus utiliza os missionários, espíritos servidores de outros mundos, para que nós, pequenos seres, possamos entender mais os seus ensinamentos e compreender o seu evangelho de amor. Os espíritos viajam entre os mundos
para nos passar a melhor compreensão desses ensinamentos, como está no Livro dos Espíritos. Transmigração progressiva. Fenelon traz em sua mensagem que Deus, em sua infinita caridade, permitiu ao homem ver a verdade. O mundo se perdia entre verdades e trevas que se alternavam. O mundo abalado com a volta dos espíritos, como os profetas do Antigo Testamento, esses espíritos começaram a falar nesse ambiente entre trevas e claridades, onde o poder e a igreja se unem. Tudo era em nome de Deus. Até o rei era escolhido em nome de Deus. Competia-se o poder, o mando, e a vinda de Jesus era um risco para Roma. O rei Herodes achava que o seu reinado corria risco quando Jesus poderia assumir o seu reinado. Mas Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. A religião e política pelo poder não devem entrar na discussão e nem se envolver. A religião, através da igreja, deve ajudar, sim, mas não se envolver politicamente com ela. Tivemos pessoas de nomes que nos viemos conhecer durante toda essa parte da doutrina. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, com atuações políticas, que ajudaram muito, mas não se envolvendo a igreja com a política, ou seja, a religião com a política. O objetivo maior da religião é ajudar na reforma moral e auxiliar para o progresso das virtudes, não se apegar à parte material, que é o poder político, pois assim cairia no descrédito onde surgem as trevas. A ciência vai ganhando um caminho mais forte no século XVIII, com as novas invenções, progride materialmente e com isso leva o homem a se distanciar de Deus dessa maneira. O homem se torna frio, distante, progride com sacrifícios de interesses morais visando matéria e se esquece de Deus. Fenelon continua nos exortando: vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência para o reino de Deus. Ai de vós! Após o século XVIII, apesar de tantos mártires, a união ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar desde aquela época. No 11º momento, destacamos, como a doutora Marlene Nóbrega reproduz-nos, fala que ouviu de Chico Xavier: estamos aqui para servir Jesus, e a maior felicidade do cristão é a virtude da paciência, do amor que se tem no coração. Vigiemos então para um futuro feliz. Gratidão, Mestre, amado Jesus, por mais um dia em nossas vidas. Para finalizarmos, meus irmãos, sigamos o ensinamento do Cristo, de Kardec e de Fenelon, que nos recomendam: vigiemos sempre na perspectiva de um futuro feliz. Neste momento, agradecemos ao amado Mestre Jesus e em seu nome louvamos a Deus, nosso Pai Celestial. Boa noite, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.